Olá, meninas! Voltamos aqui. Vamos fazer a leitura. Eu já vou colocar aqui o tema da nossa live. Vai ser todos os dias. Eu vou esperar um pouquinho aqui enquanto o Instagram está notificando. Olá, meninas! Dani, seja bem-vinda, Dani! Deixa eu colocar aqui que é a nossa leitura bíblica cronológica em um ano. Deixa eu colocar aqui dia 1, né? Dia 1. Deixa eu publicar e fixar o comentário. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Rose, Cleudinha, Tami, minha gata, seja bem-vinda. Meninas, o tema que o nosso pastor presidente escolheu para esse ano é obedecendo a Deus, honrando a Deus e a sua palavra. Então, como a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola, eu senti no coração de me comprometer com vocês. Então, todos os dias nós vamos fazer a leitura bíblica, mas nós vamos fazer a leitura em ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos bíblicos. Então, hoje, dia 1º de janeiro de 2021, nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Então, se você quiser fazer leitura comigo, pega lá a sua Bíblia, vai para o seu cantinho lá. Eu vim aqui, não estou na minha casa, estou aqui na casa da minha sogra, mas eu entrei aqui no quarto, porque a gente não pode deixar passar as oportunidades. Nós precisamos nos comprometer e nada pode ser impedimento para que os propósitos sejam cumpridos. Então nós vamos começar hoje, independente de que eu não estou em casa, mas nós vamos começar a leitura e vamos fazer, eu tenho certeza que seremos abençoadas. Então já convida outras meninas aí, vai mandando um aviãozinho. Eu sei que muita gente está viajando, muita gente está com os familiares, mas nós não podemos perder o primeiro dia da nossa leitura. Então, enquanto vocês vão lá pegando a Bíblia, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa leitura, porque é a presença dele que vai fazer toda a diferença no nosso entendimento da leitura da palavra. Amém, meninas? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por este tempo que o Senhor tem preparado. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que cria situações e circunstâncias para nos conduzir para mais perto de Ti, para uma intimidade contigo, para mais perto dos Teus propósitos. Que o Teu Espírito Santo possa dirigir as nossas vidas neste momento, nos dando entendimento, que a Tua palavra possa ser aquela semente boa que caiu em boa terra. Nós sabemos que a Tua palavra é uma boa semente, mas que o nosso coração esteja preparado para receber essa boa semente e possa frutificar para a glória do Senhor. Toca no coração dessas mulheres, Pai, para que elas também sintam o desejo de mergulhar na Tua palavra e receber de Ti a direção que o Senhor tem para cada uma de nós. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Então vamos lá, meninas. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura e vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês. Eu estou usando a Bíblia da Mulher. Vou mostrar aqui para vocês qual é a Bíblia que eu uso. Ela é a versão NVI. Deixa eu tirar isso aqui, só para mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Essa aqui, a Bíblia da Mulher. Já tá meio surradinha já. Gênesis capítulo 1.
a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e de toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora, meninas, eu quero que vocês observem o texto, o versículo 26, que diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, percebe que está no singular, né? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado,
e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mas olha que interessante. Eva ainda não está aqui. Eva ainda não tinha sido criada, nem Adão. Mas Eva já estava no coração de Deus. Porque ele disse, macho e fêmea os criou. E aí a Bíblia diz, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai entre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto na árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha só que interessante. Nós lemos lá no versículo 26 do capítulo 1, Deus falando sobre o homem que ia criá-lo, homem e mulher, e eles iam dominar a terra. E aí aqui nós vemos Deus criando o homem apenas. Não criou Eva, criou apenas o homem. E olha só, ele plantou, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar
e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.
Olha o versículo 15, meninas. Prestem bem atenção nesse versículo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós fizemos aqui a leitura dos 3 primeiros capítulos. E aí, meninas, eu chamei a atenção de vocês para o versículo 15 do capítulo 3, dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher. Eu não sei se vocês percebem, mas desde sempre as mulheres foram o alvo do inimigo. Aqui foi a palavra de inimizade. Nós somos o alvo do inimigo. Nós, mulheres, somos o alvo do inimigo. Esses dias eu estava passando aqui perto da minha casa, tem uma avenida, e essa avenida ela é muito conhecida por conta da prostituição. E você olha ali, você não vê homens, você só vê mulheres. Você não vê homens denunciando mulheres por agressão. Você vê mulheres sendo espancadas, denunciando agressões. Mulheres que a voz foi calada, e nós vamos aqui avançar na leitura do Antigo Testamento, e nós vamos ver como a mulher perdeu essa voz, essa oportunidade de falar. Porque Deus disse naquele versículo que eu falei para vocês, que ele estava falando sobre o homem. Depois ele colocou a mulher junto e falou: vocês multipliquem, vocês governem, o poder foi dado para os dois. Mas quando o pecado entrou, e aí o Senhor liberou essa sentença para cada um deles. A Bíblia diz que o marido ia dominar a esposa, mas haveria inimizade entre a serpente e a mulher. Nós somos o alvo. O inimigo quer a todo tempo ferir as nossas emoções. O inimigo quer a todo custo tirar de nós a nossa importância. Ele quer tirar de nós o nosso valor. Ele quer mostrar para nós que somos incapazes. Mas olha, quando Deus criou a mulher, quando Deus sonhou conosco, Ele sonhou com aquela que ia ser a ajudadora, aquela que ia ser resposta, aquela que é necessária. Minha amada, você é necessária, você nasceu no coração de Deus. Deus planejou você, Deus sabia que você era importante
para a família que já estava nos planos e nos projetos de Deus. Sabe, o inimigo, ele é observador. Quando ele viu Deus criando todas as coisas, e aí ele viu criando o homem, e aí Deus diz que não tinha uma mulher que fosse idônea. E idônea quer dizer aquela que tem habilidades, aquela que é forte, aquela que consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Ele começou a observar Deus criando a mulher. E ele observou que a mulher era diferente das fêmeas dos outros animais. Tinha algo diferente na mulher. Tinha alguma coisa. Deus estava planejando alguma coisa quando criou a mulher. E aí, quem foi que o inimigo foi persuadir ali na árvore? A mulher. Porque ele entendeu que sobre a mulher Deus havia colocado algo especial. A gente vê que Deus formou a mulher a partir da costela. Costela é aquela caixa de ossos forte que protege os órgãos vitais. Você foi levantada por Deus para proteger os órgãos que são vitais. E sabe, meninas, não é fácil a gente proteger, sabe, aqueles órgãos que liberam fel, aqueles órgãos que às vezes magoam, que machucam. Mas o Senhor nos chamou e nos criou a partir da costela, porque é nossa responsabilidade proteger aquilo que é mais importante para nós. E o Senhor conta comigo e conta com você. Então, todas as vezes que o inimigo quiser dizer para você que você não é importante, que você não tem valor, que nada do que você faz presta, você vai dizer: eu nasci no coração de Deus e Deus me criou para um propósito. A minha família depende do meu posicionamento. A minha história foi escrita no ventre da minha mãe e eu vou viver tudo que o Senhor escreveu para mim. E é como diz aqui nos primeiros capítulos, é bom, porque tudo o que Deus faz é bom. Então nós encerramos aqui a leitura dos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Amanhã, meninas, às 7:30 da manhã, nós vamos fazer a leitura dos próximos 3 capítulos, 4, 5 e 6 de Gênesis. Eu vou postar direitinho para vocês, vou colocar lá nos stories a programação, salvem, tá bom? Vão marcando e vamos nos comprometer. Ao final do ano nós teremos lido toda a Bíblia e eu tenho certeza que não seremos mais as mesmas, tá bom? Convidem outras mulheres, entrem lá nos grupos de devocional, que eu vou colocando as informações para vocês também e vamos ser abençoadas, porque é desejo do Senhor que cresçamos em graça, sabedoria e conhecimento. Deus abençoe vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.